Olá, muito bem-vindo ao segundo episódio da temporada do Aconteceu no Rio Grande do Sul, dedicado aos 150 anos da imigração italiana no estado. Nós vamos abordar histórias, curiosidades, personagens e, neste episódio, falar sobre a Serra Gaúcha, porque a maior parte dos colonos teve como destino as partes altas do Rio Grande do Sul. Em especial, vamos detalhar a história dos primeiros a chegarem, aqueles que fundaram o berço da colonização italiana, Nova Milano, hoje município de Farroupilha. O convidado para contar essas histórias é o jornalista, pesquisador Ademir Antônio Baca. Muito bem-vindo ao Aconteceu no Rio Grande do Sul. É um prazer contar um pouco da história sobre essa epopeia que foi a imigração italiana, principalmente pelo início aqui na nossa região, mas levando-se em conta que a imigração italiana foi uma continuidade do projeto da família imperial, a retomada com a interrupção da chegada dos imigrantes alemães 50 anos antes. Era preciso ocupar essas terras e foi feita uma tentativa para que os alemães retornassem, e como não, a resposta foi negativa. Buscou-se outra etnia, de preferência branca, porque a princesa Isabel é muito clara no documento dizendo que o processo migratório precisaria embranquecer a população da região. É preciso lembrar que estava-se quase que às vésperas da libertação dos escravos, muitas leis já haviam sido aprovadas e havia um certo receio de que essas terras desocupadas fossem ocupadas pela população negra após a libertação dos escravos. Vamos lembrar primeiro, Ademir, acho que é importante que já tinha a colonização 50 anos antes dos alemães, teve uma interrupção, ela foi retomada depois da Revolução Farroupilha, mas ficou mais distribuída pela região dos vales, então Vale dos Sinos, Vale do Caí, depois expansão para o Vale do Taquari, mais tarde foram expandindo em direção ao noroeste do estado, a região das Missões. Porque quando os italianos vieram, a partir de 1875, foram enviados principalmente para as partes altas da serra? Porque a imigração alemã, ela parou na subida da serra. Os últimos alemães assentados, eles foram assentados nas proximidades, alguns quilômetros antes de Carlos Barbosa, onde hoje está a cidade de Barão. Ali foram assentadas as últimas famílias alemãs. A partir daí, começa a se assentar os imigrantes italianos 50 anos depois. Então, veja que Carlos Barbosa é uma cidade atípica porque ela tinha alemães, tinha austríacos, italianos, suíços e franceses. Garibaldi também tinha uma colônia grande francesa, mas os italianos começaram a ser assentados na subida da serra. Não foi porque eles escolheram a serra, foi a continuidade do projeto. Os alemães começaram a vir de Porto Alegre, avançando em direção à área desocupada. Então, quando os italianos chegaram, eles passaram a ser assentados a partir da última família alemã na subida da serra, nas proximidades de Carlos Barbosa. E aí foram até a divisa com Santa Catarina, onde terminou o processo migratório no Rio Grande do Sul. Nova Milano é considerada o berço da colonização italiana aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque ali foram assentados oficialmente a imigração italiana. Essa imigração italiana que nós estamos comemorando 150 anos é o projeto oficial do governo junto com a família imperial. Por quê? Porque já havia italianos na região. Claro. Havia uma forte imigração italiana já na região de Pelotas e Rio Grande, porque o caminho dos italianos em direção à América, inicialmente era a Argentina. Mas com a parada no porto de Rio Grande, eles acabaram ficando por ali. Mas
quando se cria o projeto dos 150 anos oficial, que é esse que se comemora agora, aí é para ocupar a região. As primeiras famílias que vieram em direção à serra chegaram, eram em torno de 60 famílias por aí, foram acolhidas no barracão na cidade de Feliz, que era a chegada após de barco até São Sebastião de Caí, e depois alojados. Essas famílias estavam esperando a comissão de terras, aqueles que iriam distribuir os lotes na parte alta, ou seja, na região ali de Nova Milano, e ficariam esperando lá até que chegasse. Havia um bugre no grupo, lá desse barracão, ele falava alemão porque ele conversava com eles. E entre as famílias que chegaram, pioneiras, havia um imigrante que falava alemão, que era o Tommaso Radaelli. Por que ele falava alemão? Ele era austríaco, né? Como todos os tiroleses eram austríacos, mas ele havia lutado com o exército alemão na guerra. Então ele se comunicou com esse índio e o mesmo disse para ele o seguinte: se vocês ficarem aqui esperando os fiscais que vão assentá-los lá em cima na serra, vocês podem ficar aqui 3 ou 4 meses. Mas se vocês quiserem, eu levo vocês. E aí foi, porque esse bugre tinha interesse em criar... O Luiz, né? O Luiz o bugre, é o Luiz Bugre, que era o apelido dele. Sim. Ele tinha interesse em levar o grupo para cima, porque ele queria montar um comércio para vender para os imigrantes. Uhum. A discussão foi colocada entre aquelas famílias chegadas e só 3 aceitaram subir a serra com o bugre. Foi a família Radaelli, a família Spreafico e a família Cripa. E eles subiram e foram instalados em Nova Milano. E aí ficou o núcleo oficial da imigração italiana. 2 meses depois, as outras famílias que haviam saído da Itália com eles chegaram a Nova Milano, mas só passaram por Nova Milano e seguiram para Fundos de Nova Palmira. Ou seja, eles foram ocupar a colônia Fundos de Nova Palmira, ou seja, foram criar Caxias do Sul. E o primeiro nome de Caxias do Sul é Fundos de Nova Palmira, que é a segunda colônia da imigração italiana. Então, e aí outros imigrantes que foram chegando foram escolher uns para Nova Palmira, outros para Bento Gonçalves, outros para Farroupilha, ali em Nova Milano, e aí começou-se a formar o núcleo. Mas eles entram para a história por terem sido os primeiros assentados oficialmente dentro do projeto de colonização italiana do governo da província do Rio Grande do Sul com a família imperial. Que é o dia 20 de maio de 1875, que ficou para a história como o início desse processo de colonização em massa de italianos aqui no Rio Grande do Sul. 13 pessoas das famílias de Tommaso Radaelli, Stefano Cripa e Luigi Spreafico entraram assim, sem saber, por influência de um indígena que já tinha o convívio com os alemães, falava alemão, o Luiz Bugre, entraram para a história como as primeiras famílias que deram início a esse processo de colonização, porque chegaram, inclusive, antes dos outros que ficaram lá em Feliz. Eu acho que essa história desse primeiro grupo é bem interessante para a gente entender como é que foi esse processo de viagem, chegada e adaptação à nova terra. Porque eles chegaram, essas 3 famílias chegaram no dia 20 de maio, lá para fundar o que veio a ser depois Nova Milano, hoje território de Farroupilha, depois de um pouco mais de 3 meses da partida do Porto de Gênova. Sim, sim. Eles ficaram, a história não especifica quanto tempo eles ficaram no barracão lá em Feliz, entre a chegada deles e a decisão de subirem a serra, guiados pelo Luiz Bugre. Também não se sabe se a data também foi escolhida, adaptada, até porque esse 20 de maio de alguns anos atrás, ele marcava 24 de maio, por exemplo, foram criadas as colônias Dona Isabel, mas em 1870. Porque a imigração italiana, ela começa, na verdade, em 1870. E quando são criadas as primeiras colônias.
Conde D, Dona Isabel. Então, quando foram criados, então, para alguns historiadores, a imigração italiana ela começa a partir da criação das colônias. Com a criação das colônias em 1870, começa-se a demarcação das demais colônias e a repartição dos lotes para que pudessem ser assentados os imigrantes. Enquanto se começava o processo de captação na Itália, como bem o Ruggiero falou sobre os agentes de imigração, aqui a preocupação era a seguinte: antes de trazer o imigrante, era preciso ter cada região demarcada, cada colônia com seus lotes já demarcados para que pudesse acontecer o assentamento. Esse assentamento levou 5 anos entre a criação das colônias em 1870 ao assentamento das 3 primeiras famílias. Em Nova Milano foram 5 anos, que foi o tempo que se criou para transformar em lotes toda essa área que foi vendida pela família imperial para a província do Rio Grande do Sul para fazer o projeto de imigração italiana. Então, os dados, assim, o que nós temos, por exemplo, são as leis de 1858, que enviava a autorização do presidente da província de São Pedro para que vendesse as terras públicas, ou seja, já fica decidido ali que os imigrantes não ganhariam as terras. Os imigrantes que viriam teriam que comprar, cada um teria que comprar o seu lote. E foi o que aconteceu. O decreto de número 1067 de 1860 criava a Secretaria de Negócios da Agricultura, Comércio e Obras, a qual a imigração ficava subordinada. O ato do presidente da província, do João Sertório, em 24 de maio, veja que maio está sempre na história, de 1870, criava a colônia Conde D e Dona Isabel. Garibaldi e Bento Gonçalves hoje. Em 1875, foi criada a colônia Fundos de Nova Palmira. Em 1877 é criado o núcleo de Santa Maria, na região que hoje é Silveira Martins. Por quê? Assim que é completa a ocupação dos lotes aqui na Serra, eles partem para Santa Maria. Então fazem a ocupação de Santa Maria e na mesma época tem uma cidade que fica é criada a colônia, a 5ª colônia, que a história não dá o devido registro, mas a colônia de Jaguari. A colônia de Jaguari foi criada na mesma época que a 4ª colônia. E nós aprendemos até 10 anos atrás, pelo menos da minha parte aqui na região, que só existiam 4 colônias imperiais. Mas Jaguari foi criada junto com a colônia de Santa Maria. Apenas a colonização de Jaguari começou 30 anos mais tarde, em função de ser uma área infestada por onças. Jaguares, Jaguari, aí vem o nome. Então, aí Jaguari passa a entrar para a história, meio que oficialmente, através do nosso projeto, que até então não se considerava. Mas aí, ocupada, aí vem são as 5 colônias imperiais. Aí vem o processo, vem a proclamação da República. O governo meio que se desinteressa pela imigração. Aí é que entram as empresas colonizadoras. Mas nesse meio tempo, 2 grandes colônias surgem. A colônia Alfredo Chaves, que é a primeira no outro lado do Rio das Antas, que Veranópolis. Quando Vespasiano Corrêa conclui a entrega dos lotes todos de Alfredo Chaves, ele é designado para a colônia do Guaporé. A colônia do Guaporé, cuja sede é a cidade de Guaporé, mas ali começava ali na divisa de Encantado com Mussum e ia até a divisa de Vila Maria com Marau, pegando toda essa região, parte de Casca, parte de Nova Prata. E ali, então, o Vespasiano Corrêa cria o núcleo da colônia do Guaporé e começam a ocupar as terras, essa parte toda. E isso vem resolver o problema crucial da imigração, que era a questão de falta de espaço dentro das famílias.
As famílias eram numerosas. Cada família tinha 14, 15 filhos e eles tinham só um lote. Então, esses agenciadores passaram a oferecer lotes, colônias, nessas novas cidades que estavam sendo formadas, e as famílias foram se expandindo. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o Bento Gonçalves Quase, filhos de imigrantes instalados em Bento Gonçalves, fundaram cidades como Tucunduva, Nova Prata, chegaram a Passo Fundo, para aqueles lados todos. Guaporé, a região de Guaporé também é responsável, filhos de Guaporé povoaram praticamente o Alto Uruguai e depois o oeste catarinense. Então, a partir disso, surgiram 5 colônias republicanas e 72 colônias particulares. Essas 72 colônias particulares, todas elas vendidas por empresas de imigração, de colonização, a maior parte delas alemãs. Voltando para a viagem, a gente está falando de Itália, Rio Grande, Porto Alegre, São Sebastião do Caí, e a partir de então, como é que seguia essa viagem até a Serra? Bom, até São Sebastião do Caí era de barco. Ele se encaminhava pelo porto de São Sebastião do Caí. Dali até Feliz. E aí em diante era tudo feito por terra, através de carroções, lombo de burro, a pé, essas coisas todas. Era muito difícil porque não haviam estradas, haviam algumas picadas e que iam sendo abertas à medida que os próprios imigrantes iam subindo, eles iam abrindo, alguns funcionários iam abrindo essas passagens. Era complicado. Era uma viagem demorada e também os próprios imigrantes assentados, os 3 em Farroupilha, eles tinham que ir a Feliz para fazer compras, para comprar o que eles precisavam. Tommaso Radaelli, que falava alemão, então ele era o encarregado de fazer essas compras. E aí tem um fato importante que ainda tem que ser reconhecido. O Tommaso Radaelli foi o introdutor da uva Isabel na região da imigração italiana. Por quê? Numa das suas viagens a Feliz, ele viu um parreiral e foi conversar, era um filho de um imigrante alemão que era o produtor. E esse filho de imigrante deu ao Radaelli mudas da uva Isabel, que na época ela era uma uva com um nome americano, que não me ocorre agora. Ela foi batizada como Isabel em homenagem à princesa Isabel. E o Radaelli volta para Nova Milano com essas mudas, planta e começa a distribuir entre os agricultores, entre os imigrantes, e Farroupilha então começa a produzir uva. Tanto o Radaelli foi um viticultor até muito prestigiado e muito forte na região. E aí foi se expandindo. O Crippa se dedicou mais ao comércio e o Spreafico se separou dos dois e avançou em direção à divisa com a colônia Dona Isabel, onde ele ficou até falecer. Então, o Crippa e o Radaelli permaneceram em Nova Milano e o Spreafico avançou porque ele era agricultor. E foi agricultor até a morte. E como foram esses primeiros dias, as primeiras semanas, quando eles chegaram, essas 3 famílias que saíram na frente, por recomendação do Luiz Bugre, cortaram picada, chegaram ao território onde hoje é Nova Milano, para fundar ali o berço da colonização italiana na Serra. Ficaram num barraco do próprio indígena, um barraco de caça? Como é que foi a montagem, a construção das primeiras casas, a adaptação desses primeiros meses? O primeiro, o Luiz Bugre deu acolhida para eles. E a partir daí eles começaram construindo pequenos casebres e depois foram avançando. Estão de pé ainda em
Nova Milano, duas casas pioneiras. A primeira casa, feita pelo Radaelli, até ela foi um pouco abalada agora na última na última chuva, grande chuva, mas ela está lá de pé, não ocupada, mas ela está de pé. E a casa do Kripa, ela está, ela foi um pouco não remodelada, ela foi reconstruída, mas ela está no original, nos fundos da única construção do início da imigração, ainda de pé, bem em frente à igreja de Nova Milano, tem um casarão de pedra, onde a bisneta do Kripa, a dona Beatriz, mantém um pequeno armazém, era um pequeno comércio que o próprio Kripa tinha, e ali ela tem um pequeno museu sobre a imigração italiana. Essa casa é considerada o prédio mais antigo da imigração italiana ainda ocupado. Esse início de colônia em Nova Milano teve muito suporte, como o senhor disse, já dos alemães que estavam na Picada Feliz, hoje município de Feliz. Eles tinham comércio. Toda a imigração italiana não foi só de Farroupilha, as outras também tinham que descer para fazer compra, ou em Montenegro, a região aqui de Bento Gonçalves, da colônia de Isabel, descia a serra em direção a Montenegro para fazer compras. Por quê? Porque eles não tinham nada. Então, aquela pequena ajuda que eles recebiam, eles tinham que comprar mantimentos fora daqui até que se instalassem os primeiros comerciantes. Então, muitas vezes, esse próprio Luiz Bugri fazia o serviço de ir buscar o que eles queriam. Com a chegada das outras famílias que se instalaram em fundos de Nova Palmira, aí as coisas começam a melhorar. A leva seguinte que veio em direção a Nova Milano, ela avançou um pouco, não ficou em Nova Milano, e aí eles avançaram alguns quilômetros e criaram Nova Vicenza, que é a cidade de Farroupilha. Mas a Nova Milano continua até hoje sendo um distrito de Farroupilha e é internacionalmente e merecidamente reconhecida como o berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul, dentro do projeto criado pela província do Rio Grande do Sul, em parceria com a família imperial. O nome, é claro, uma homenagem à terra natal. Sim, eles eram todos milaneses. Essa origem nova, os nomes todos vinham geralmente das províncias. Nova Vicenza eram imigrantes vindo da província de Vicenza. A Milano, aqui em Bento, destoou um pouco porque a Garibaldi fez homenagem a Conde D, que era o marido da princesa Isabel. Bento Gonçalves era cruzinha, em virtude de uma cruz que era no caminho de tropeiros, e depois passou para Dona Isabel, para mais tarde virar Bento Gonçalves. Todas essas cidades, muitas delas tiveram que trocar de nome pós-Revolução Farroupilha. Né? Por exemplo, algumas tiveram que passar a homenagear Flores da Cunha. Da Proclamação da República, quando o Brasil deixou de ser império. A própria cidade de Farroupilha deixa de ser Nova Vicenza e se transforma em Farroupilha. E muitas outras que levam o nome de Garibaldi. Garibaldi, então, passa a ser, de Conde D, passa a ser Garibaldi. E o governo do Estado aproveitou para homenagear participantes da Revolução Farroupilha, Bento Gonçalves, no caso, também, com o nome dos heróis da Revolução Farroupilha. Quanto tempo demorou, mais ou menos, Ademir, para que essas primeiras colônias começassem a prosperar, serem autossuficientes, dependerem menos do comércio, até para a compra de alimentos na região colonial mais abaixo, no Vale do Caí? Eu acredito que, pelo menos, não há um prazo assim nos livros que dizem, mas eu acredito que, à medida que essas colônias, que esses povoados foram surgindo, junto com os imigrantes, também começaram a vir alguns com dinheiro, alguns comerciantes. Eu lembro que quando alguns que traziam um pouco de dinheiro viraram comerciantes. Mas também tem uma coisa, a partir dos imigrantes, porque os imigrantes precisavam, primeiro eles plantaram para comer. Depois eles ampliaram um pouco o desmatamento da sua área e começaram a plantar para fazer escambo. Por quê? Porque já havia
o comércio atravessador, ou seja, aqueles comerciantes que o pequeno moinho que foi instalado, ele já fazia troca. O imigrante chegava lá com 20 sacos, ele deixava 10 sacos pela moagem e 10 ele levava para casa. Ou ele vendia, por quê? Porque o imigrante precisava de 5 itens para sua sobrevivência que ele não conseguia tirar da terra. Quais? Sal, açúcar, embora depois alguns começaram a produzir o açúcar mascavo, eles não produziam arroz. E eles não tinham querosene para iluminação e principalmente café, sem tirar a questão de investimentos, essas coisas todas. Mas eles tinham que, então eles plantavam milho, trigo, feijão, essas coisas, para trocar pelo que eles não tinham. Agora, eu não saberia dizer quantos anos levou para que ele estivesse assim estabelecido, mas eu me lembro que, pelo que dizem os livros, em 1925, ou seja, 50 anos depois, já existiam grandes empresários na área do setor de alimentação. A indústria começa a partir da virada do século. Então, ferreiros fundaram essas fundições, sapateiros passaram a ser as fábricas de calçado, mas quem progrediu mesmo foram os comerciantes. Porque também teve a época do ouro branco. O ouro branco foi uma das grandes sustentações, talvez a maior sustentação dos imigrantes no começo do século, no fim do outro século. O que era o ouro branco? A banha. A banha de porco. A banha de porco. A banha de porco foi a maior moeda que o imigrante teve, porque eles tinham os frigoríficos que foram surgindo e alguns se tornaram potência. Por exemplo, do lado de lá do Rio das Antas, o pessoal tinha os grandes frigoríficos, Utiporã, Serafina Correia, Nova Araçá, para esses lados todos. Eles desciam com a banha, com os carreteiros levavam a banha até a beira do rio das Antas e dali em balsas, entre os balseiros na jogada, essa banha era levada até Mussum, e de Mussum era mandada para Porto Alegre, e de Porto Alegre despachada para São Paulo. A banha sustentou uma boa parte da imigração italiana, tanto que ela é conhecida entre os mais antigos como o ouro branco. Aí depois vieram também com os frigoríficos crescendo, vem a questão aumenta a produção, aí já a troca com os moinhos, já uma parte fica eles pagam o moinho em serviço, em grãos, às vezes eles já começam a levar dinheiro também, ou começam a vender o excedente. Então, mas eu acredito que pelo menos 25 anos foram necessários para que eles pudessem dizer assim, bom, acho que foi bom a gente sair da Itália. Porque os primeiros anos foram difíceis, porque imagino. Eles foram enganados pela propaganda do governo. Né? Eles acharam que aqui estava tudo pronto, tudo certinho, e chegaram aqui e não tinha nada. E quando eles saíram da Itália, eles saíram sabendo que era uma viagem sem volta. Eles nunca mais voltariam para a Itália. Por quê? Porque tudo que eles tinham, eles gastaram para vir. E não sabiam o que iam encontrar, mas eles sonhavam com a tal da cucanha, que aqui tinha sorte grande. Como o Ruggiero falou no capítulo anterior, eles achavam que os salames nasciam nas plantas, e isso fazia parte da propaganda enganosa, porque o folheto que os agentes mostravam tinha uma árvore, mas era aquelas cópias feitas antigamente, você da imprensa sabe, cunhadas ainda, uma em cima da outra, e eu fui ver no original no Museu da Imigração, era uma bananeira. Era uma bananeira que de tanto ser, eles diziam que era um pé de salame. Não, é sério, a gente fica pensando na ingenuidade, na questão, mas que é folclore, que não imagina se diziam isso. Não, mas é verdade. Eles diziam que no Brasil tudo, até o salame nasciam nas árvores. E mostraram, e no folheto oficial tem essa bananeira. Só que de tanto ser copiada cópia em cima de cópia, ela está escura.
A banana parecia um salame. Parecia um salame. Pesquisador, jornalista, Ademir Antônio Baca, muito obrigado pela aula aqui, um tema importantíssimo, falando da chegada dos italianos, do berço da colonização italiana na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, Nova Milano. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado, um abraço. O Aconteceu no Rio Grande do Sul, nesta temporada dos 150 anos da imigração italiana no estado, tem um oferecimento de Casa Valduga, o tempo molda o vinho, a história molda o legado. Supermercados Andreassa, para toda a família. Farroupilha, berço da imigração italiana no estado, 150 anos de história e orgulho de suas origens. Nostrale, sua cidadania, o nosso compromisso. UX, explore, cresça, conquiste, e Sicredi é ter com quem contar. Na próxima semana, conto com a tua audiência num novo episódio, aqui em GZH, no canal no YouTube, nas plataformas digitais. E lembrando, todos os sábados, os programas também na Rádio Gaúcha, às 11h30 da noite. Até a próxima, tchau!